te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus, força daquele que em vós espera, seja favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui, pela graça de Deus, nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, no capítulo 6, no versículo de 1 a 6, até e 16 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orades, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para ser visto pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orades, entra em teu quarto, feche a porta, reze a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuares, não fique com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o Pai, que estás oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a riqueza da liturgia sempre nos ensina, nos orienta, nos impulsiona, leva nós a entender realmente as verdades de Deus e sempre vai nos iluminando
com o teu poder e tua graça. Olhando um pouco, né, para a liturgia dessa primeira leitura do Livro dos Reis. Nessa leitura do Livro dos Reis, no 2 Reis, capítulo 2, no versículo de 1 a 6, e versículo 1, depois de 6 a 14. É uma história muito bonita, eu acho que uma das mais bonitas do Antigo Testamento. Isso aconteceu lá no tempo de Elias e Eliseu. Elias foi o grande profeta. Quando nós falamos de profecia, nós falamos de Elias. E Elias era aquele homem cheio do Espírito de Deus. E ele era tão cheio do Espírito de Deus que a Escritura nos diz, nesse capítulo do Livro dos Reis, que Elias foi arrebatado ao céu. E Eliseu andava então com Elias. E ali Elias foi caminhando para esse caminho do arrebatamento. Então Elias, ele atravessou o Rio Jordão e Eliseu junto com ele. Mas para atravessar o Jordão, Elias pegou o seu manto. Elias feriu a água do Jordão e a água do Jordão ela abriu e eles atravessaram a pé enxuto. E Eliseu junto com Elias. Aí Elias olhou para Eliseu e disse: que tu queres que eu faça por ti? Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Olha, amados, que coisa linda. Elias era o grande profeta. Eliseu queria porção dobrada do teu espírito. E aí Elias disse assim a Eliseu: o que você me pede algo muito difícil. Mas se você me vê eu sendo arrebatado, isso lhe será concedido. E aí Elias então foi arrebatado ao céu. E aí no momento que ele ia sendo elevado, arrebatado ao céu, ele deixa cair o manto. Eliseu pega o manto, depois que Elias foi arrebatado, que deixou cair, e ele volta. Quem tinha atravessado era Elias e Eliseu. O povo ficou do outro lado do Jordão. Eliseu catou o manto de Elias, fez o mesmo procedimento de Elias, feriu a água do Jordão, e aí a água se abriu e Eliseu passou então a pé enxuto. Aí o povo então proclamava, e não está aqui na leitura de hoje, né? Ainda continua um pouquinho além. E o povo disse assim: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Que coisa maravilhosa, amados. Ele desejou a porção dobrada. O mesmo espírito que agiu em Elias ao atravessar o Jordão, é o mesmo espírito que fez com que Eliseu voltasse. Então o espírito de Elias repousa em Eliseu. E assim também o Evangelho hoje nos traz 3 grandes pilares da igreja, que é a esmola, que é o jejum e a oração. Então, a esmola, o que Deus quer nos orientar, a esmola é uma relação que nós temos com o outro. Por que nós damos esmola? Quer dizer, para beneficiar o outro. Quer dizer, então, quando eu falo de esmola, não estou falando simplesmente de dar alguma coisa para ficar livre daquela pessoa que nos pede, mas olhar para a pessoa em suas necessidades e poder oferecer aquilo que você tem para ela. Então, é esse espírito que tinha Elias, que olhava para as necessidades das pessoas. É esse espírito que Eliseu tanto desejou. E aí, quando a gente jejua, é um pilar grande da igreja, para eu olhar para a minha fragilidade humana, me desprender um pouco da minha humanidade e me apresentar a Deus. Quer dizer, então, quando eu estou dando esmola, eu estou olhando para o outro. Quando eu estou jejuando, eu estou olhando para mim
e para as minhas misérias, para que eu possa ser melhor. Por isso, desapegando da minha humanidade e me derramando na presença de Deus, de uma vida de espiritualidade. E aí a oração é esse olhar para Deus. E Jesus pede então no Evangelho que nós façamos isso, não para que os outros vejam, mas para que Deus veja. Porque quando nós fazemos as coisas porque somos muito limitados e cheios de orgulho, e os nossos orgulhos muitas vezes nos leva a fazer as coisas para os outros ver. E aí se nós fazemos as coisas para os outros ver, nós não teremos a recompensa, porque já recebemos do mundo. E aqui Jesus fala e convida nós a ter esse espírito de Elias, esse desejo de Eliseu, para que nós possamos viver uma fé, aonde as nossas práticas sejam agradáveis a Deus e a recompensa dele nos abençoa. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.